Doido que nem a gente. E aí, pessoal? Eu acho que eu vou continuar, então, falar um pouco sobre a redução de danos, mas acho que tem tudo a ver porque super conecta, assim, com o que a Patrícia falou. Acho que ela encerra falando essa ideia de que acho que a Marília falou agora também, né? Que o manicômio é uma ideia, né? Uma ideia de ver as coisas, né? De lidar com as coisas. Acho que a gente falar sobre a redução de danos deve falar um pouco de uma ideia também, assim. E aí, acho que é uma ideia que vem super conectada com a luta, com a reforma, nessa proposta de a gente, né, tentar pensar um outro formato para a exclusão, para a discriminação, né, para essa anulação de uma diferença ali, né, desses modos de viver e de lidar com o mundo. Mas acho que a redução de danos, ela tem esse pé, assim, na questão das drogas, assim, né, da questão do uso de drogas. E acho que para a gente começar a pensar a redução de danos, a gente tem que pensar nessa relação do humano com essas substâncias, né? Da humanidade com essas substâncias. E a redução de danos tem a compreensão de que faz parte da essência do humano se relacionar com as drogas para diferentes, enfim, motivos, sentidos, né? Em diferentes contextos. Então a ideia é que a gente entenda que o uso de drogas faz parte da história, né? E da essência da humanidade. Assim. Então, a gente pensar num mundo sem drogas, necessariamente a gente não está pensando em redução de danos, né? E depois a gente pode, quando abrir o debate, a gente até pensar nesse conceito, redução de danos, que é um conceito que acho que ele dispara uma conversa, até porque é um conceito que eu vou trazer um pouco da história, de onde ele vem, mas a gente pode pensar junto se é isso que a gente faz, né? Se é isso que a gente está fazendo, se é reduzir danos, o que é, de fato, o que a gente está propondo, né? E fazendo. Inclusive, a gente pode até depois, numa roda, pensar o que a gente sabe, né, sobre a redução de danos, o que a gente pensa sobre isso, porque super valoriza a ideia da Caco Resiste, tanto de fazer essas conversas, quanto de se existir como movimento, né, acho que está quase 1 ano e meio aí, e acho que é importantíssimo a gente ter cada vez mais movimentos, cada vez mais formas de resistência, né, e de luta, mas acho importante também a gente poder ter esse tipo de conversa e a gente se aproximando, assim, das nossas compreensões dentro da luta que a gente faz, né. Então, depois a gente pode até abrir, assim, galera que talvez nem seja muito da área do cuidado, da saúde, poder dizer, assim, o que eu entendo de redução de danos é mais ou menos isso, né? E a gente vai compondo a nossa compreensão como grupo aqui, do que é. Eu vou trazer um pouco da minha prática, da minha experiência, que acho que vai ajudar a gente a pensar um pouco sobre isso, né? Mas a redução de danos, ela tem tudo a ver com a gente pensar o cuidado comunitário, com a reforma, que nem a reforma e a luta antimanicomial, e também a garantia de direitos. E aí, só que esse termo, assim, né, o termo redução de danos, a primeira vez que ele surge é nos anos 20. Eu acho interessante, porque é sabe, imagina, né? Fico imaginando como que isso foi recebido nos anos 20, assim, lá na Inglaterra, quando um médico de um hospital, acho que é um hospital geral, alguma coisa assim, se alguém até souber um pouco mais detalhes dessa história pode complementar, mas um médico no hospital geral que atendia, ele oferecia cuidado para alguns usuários de heroína, né, os dependentes de heroína, e ele pensou como forma de cuidado dentro dessa internação hospitalar que ele poderia administrar pequenas doses de heroína para os usuários, para que eles não sofressem tanto com a síndrome de abstinência, que da heroína é treta, né? Vocês devem ter lembrado daquele filme Transporte, que a galera sua frio, fica com febre, dor de estômago, e tipo, enfim, acho que a abstinência de heroína e de álcool tem complicações clínicas que a galera pode morrer mesmo, assim, então é super grave. E aí esse médico teve essa ideia de oferecer o cuidado administrando algumas doses, né, com os horários dentro do hospital ali, de heroína para conseguir ter uma lida melhor com os pacientes ali. É interessante como forma de cuidado já, porque acho que historicamente em relação às drogas a gente tem como forma de cuidado a exigência da abstinência, assim. E isso dentro de um hospital deve ter sido super polêmico na época, mas é interessante pensar que um médico pensando no cuidado sem necessariamente exigir que a pessoa parasse de usar. Ele ia negociando ali com cada um e administrando a dose. Mas, ainda assim, era um médico, um saber médico, colocando para o sujeito ali o que deveria ser feito, né? Acho que esse é um ponto importante para a gente ter a redução de danos que a gente conhece hoje, né? Mas pensando que a redução de danos surge com uma proposta de cuidado no hospital de não exigir abstinência. A redução de danos, será que é isso a redução de danos? É pensar o cuidado sem exigir abstinência? O redução de danos, ela acho que geralmente tem até essa polarização um pouco, né? Redução de danos, abstinência, né? Acho que dá pra gente pensar numa ideia de
de sujeitos, né, das pessoas que estão no mundo, acho que a gente sempre trabalhou muito numa ideia de sujeito de direitos, só que a gente também tem desejos, né? E a gente poder pensar que a gente também tem vontade, que a gente tem desejo e que não dá pra gente, se for o desejo de um paciente, de uma pessoa que tem problema com drogas, parar de usar, a restrição de danos pode ir junto nesse caminho de se pautar a abstinência. Mas uma proposta de cuidado que se tem como princípio a abstinência, a restrição de danos não cabe, entendeu? Então é bom a gente ter isso claro, assim, dá pra gente ter a abstinência como forma de cuidado dentro de um projeto de restrição de danos, se for o desejo do outro. Que daí é o pulo do gato, da restrição de danos que a gente conhece mais hoje em dia, né? Teve essa ideia do médico lá na Inglaterra, pelo que eu sei, essa ideia até se desenvolveu para outras cidades na Inglaterra, ela teve uma certa reverberação, mas a restrição de danos, ela, como a gente conhece hoje, se fortalece muito nos anos 80, quando uns usuários da Holanda, galera que usava heroína, imagina, a gente aqui é uma galera que usa heroína, e aí a gente percebe que num ano começou a morrer parte da galera, assim, sabe? Em 2 anos morreu um monte de gente do grupo. E a galera foi percebendo que as mortes eram porque eles, né, naquela época na Holanda, para você ter acesso a uma seringa descartável, tinha que ter uma receita, algum documento assim, não sei. E aí era difícil acesso a uma seringa. Então a galera tinha essa prática de utilizar a mesma seringa para fazer o uso de heroína em grupo ali. Aí eles foram percebendo que o grupo de amigos foram morrendo, e aí perceberam que era por causa do contágio pelas hepatites, né? Isso foi até um pouco antes da epidemia do HIV. E aí os usuários se organizam, né, politicamente, lá fazem um movimento, uma pressão, que na época se chamava Junk Bonds, que dá para traduzir como bonde dos noias, aqui para o nosso contexto, assim, a galera meio que se juntando e fazendo uma pressão para o governo, né? Eu até fiquei sabendo, o Denis Petuco mandou uns textos sobre esse surgimento dos Junk Bonds, até queria ver isso porque eu queria entender mais como foi esse movimento. Mas a ideia principal é essa, que os usuários sentindo a necessidade de pautar o que eles entendiam como forma de cuidado para eles. E no contexto que eles estavam, onde a galera estava morrendo, para eles o cuidado era seringa descartável. A gente precisa de seringa descartável porque a nossa galera está morrendo, entendeu? E aí eu acho que daí a gente tem a restrição que a gente conhece mais hoje, que ela inaugura, de fato, a pessoa que faz uso de drogas participar do processo de cuidado dela. Porque o governo holandês lá de alguma forma escutou essa galera e falou, não, então beleza, vocês estão precisando de seringa, vamos disponibilizar, né, oferecer seringas descartáveis para essa galera. E aí que a gente tem essa coisa que a gente conhece hoje, que é o trabalho de campo, né, que é esse estar na rua, a gente ir até os usuários, né, os agentes de saúde lá na época, a equipe de redução de danos, vai até as cenas de uso para distribuir a seringa, né, no começo até fazer a troca de seringa, que era pegar uma seringa usada e entregar nova, e depois começaram a distribuir, e aí, né, como um cuidado super concreto, assim, a galera estava sendo contaminada pelo uso da seringa, cada um vai ter a sua agora, beleza. Então, mas esse contexto de uso de drogas, num contexto super vulnerável, né, geralmente associado à situação de rua, toda essa precariedade, o perreio, a violência do Estado, um monte de coisa. Será que é só o cuidado sanitário que a galera precisa? Né, que tem a ver até com o que a Patrícia estava falando. Quando essas equipes de restrição de danos chegam até as cenas de uso lá na Holanda para fazer a troca de seringa com os usuários, eles percebem que a galera não tem só uma demanda, quer dizer, que a seringa não é só a única demanda de saúde que existia, e existia também demanda por garantia de direitos, demanda social, demanda jurídica, demanda afetiva, de ideia, de olhar, de respeito, enfim, uma porrada de demanda, que daí eu acho que a gente começa a ter já o que a gente vai construindo como restrição de danos a partir daí, né? Ela começa com uma prática muito como um acesso a um direito à saúde ali, né, pela troca de seringa, para esses usuários que não chegava até o serviço, toda essa ideia do trabalho de campo, e vai se desenvolvendo para essas outras ideias de a gente pensar, por exemplo, a partir da seringa, da troca de seringa, que é um insumo, você conseguiu conectar ali, de alguma forma, com a pessoa, e acho que já conecta de um jeito que acho que com menos julgamento possível, assim, sobre o que ela está fazendo, sobre o momento de vida que ela está atravessando ali, porque você não vai chegar tentando doutrinar ela para ela parar de usar, né, ou oferecer a forma de cuidado que existia, que era ou você rodar com a polícia e ser preso, ou você ser preso no hospital psiquiátrico porque você era diferente, né. Então a restrição chega com essa aproximação pela seringa, pelo insumo,
que a gente chama Insumos de Prevenção. E aí eu queria trazer uma história do Denis Petuco, que é um redutor de danos lá começa a trabalhar dele em Porto Alegre, acho que nos anos 90, que é uma história muito interessante, eu acho que ela ilustra a importância do insumo. Até o Logan está aqui, ó, pode até falar sobre os insumos também. Okay. Que ele está falando sobre os insumos, que você fez um vídeo essa semana sobre os insumos. Acho que é super potente, porque os insumos, claro que a seringa ali tinha um ganho concreto no cuidado com a galera, sei lá, a manteiguinha de cacau que a gente distribui na Craco para as feridas em relação ao uso do crack, né? Acho que tem um ganho concreto de saúde ali, mas eles são muito mais que isso, assim, eles abrem uma janela assim, de contato, de conexão com a realidade do outro, que está vivendo essa questão do uso de drogas, que é muito importante. Assim, essa é a história do Denis em Porto Alegre, e quando ele me contou, eu falei, nossa, que do caralho essa história, sabe? E surpreendentemente, esse ano eu vivi uma coisa muito parecida, ano passado, 2017, num campo novo que a gente começou a fazer perto do Parque Dom Pedro ali. Mas resumindo bem a história, para a gente não ficar muito eu falando aqui, ele começou como trabalhador de Porto Alegre em redutor de danos, agente de redutor de danos, e ficou sabendo que tinha uma cena, a galera que já tava cocaína em Porto Alegre, no meio do mato, assim. E aí ele falava, né, ele era jovem, tudo, querendo fazer o trabalho, ele falava, não, galera, vamos lá, vamos acessar essa galera lá. E a galera falava, não, lá os caras só estão à noite, usando drogas que já estavam no mato, e à noite é perigoso, entendeu? Então tinha esse horário dos agentes de saúde que não dava para ir, porque só tinha galera à noite era perigoso. E aí ele um dia com alguém da equipe falou, não, vamos lá de dia então. Aí os caras, não, mas não vai ter ninguém lá de dia, não vai ter, não, vamos lá de dia, vamos lá conhecer esse contexto. Que acho que esse é o contato com a realidade do usuário. Assim. E aí eles chegaram na cena de uso de droga, de cocaína injetável lá no meio do mato, lá numa periferia de Porto Alegre. Não tinha nenhum usuário, a galera realmente se reunia à noite, mas ele achou seringas, várias seringas usadas, cara. E aí eles tava com uma garrafa de coca, assim, eles cortaram a garrafa de coca, colocaram todas as seringas dentro, fecharam, colocaram umas camisinhas, umas seringas limpas do lado, uns garrotes lá que eles usam para injetar e foram embora, cara. Deram sei lá, uns 2, 3 dias, voltaram na tarde, as seringas tudo espalhada. Eles colocaram tudo dentro de uma garrafa de plástico, por causa da agulha, né, para não ficar exposta à agulha. Colocaram as camisinhas do lado, a seringa nova, e se ele fizesse isso algumas vezes, ou seja, eles estavam de fato acessando os usuários sem estar lá, entendeu? Eles estavam acessando os usuários pelos insumos que eles deixavam de dia. Até que sei lá, na quinta vez que eles chegaram lá um dia, ele chegou lá de dia, as seringas estavam usadas dentro da garrafa de plástico, a galera já foi sacando, assim. E aí um dia ele estava na praça, numa outra praça que ele fazia um campo com a galera que falava um beck, e o cara chegou pra ele e falou, é vocês que estão colando lá no bagulho, na seringa. Aí ele falou, é nóis, cara, estamos colando. Aí ele, cola lá, entendeu? Aí ele falou um horário e conseguiu de fato chegar lá com a galera. E aí conectou. Mas pelo insumo, sabe? Então essa ideia do insumo, acho que ela representa a ideia da redução de danos, que é a gente poder pensar o cuidado a partir, né, tendo uma escuta do outro. E acho que essa ideia da redução de danos, que permite a gente inventar formas de cuidado. Né? Acho que o insumo abre umas possibilidades e acho que dentro dessa relação um com o outro, a gente pode ir inventando diversas formas de dispensar esse cuidado, que não é tão engessadinho, né? Que nem às vezes a gente tem pautado pela política pública. Então a gente poder criar formas de cuidado diferentes em cada contexto, para cada substância, para cada tipo de vida, para cada tipo de realidade, né? Considerando que a grande diversidade, a grande riqueza que a gente tem na humanidade, de fato, é a diferença, a gente poder ser diferente um do outro. E aí o Rubens, a professora da saúde pública, sempre fala, que eu acho da hora, que ele está numa crise, assim, que ele está falando que acho que o campo da saúde é um dos campos mais não saudáveis que existe, entendeu? Tipo, e aí ele estava falando que a ideia de se pensar uma sociedade saudável tendo um respeito pela diferença da própria sociedade, assim. Então, acho que a gente pensa dessas formas de fazer diferente, acho que a Redução de Danos tem essa ideia de esse pano de fundo que permite a gente criar formas de cuidado. Eu passo para as meninas já trazerem algumas experiências que eu imagino que elas vão trazer de pensar esse cuidado a partir dessa ideia da Redução de Danos, que é estar com o usuário, de estar escutando e fazendo junto esse cuidado que não é para a gente, né, que a gente está fazendo, a gente está fazendo realmente para o outro. Né? Valeu, pessoal.